Boa tarde. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, muito honroso, de comemorar o Dia do Bibliotecário fora da minha terra, né, e entre amigos queridos, alguns muito queridos de muitas datas, entre colegas que eu passei a conhecer agora, que foi muito prazeroso também, colegas de Brasília, colegas de fora de Brasília, colegas de fora do Brasil. Então, muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de eu viver esse momento. A minha fala hoje é para a gente conversar sobre uma mudança que nós estamos produzindo há 10 anos, longo tempo, né? Que é, a formação de bibliotecários na modalidade à distância. Mas, na verdade, nós vamos falar um pouco do que é a EAD, a proposta é falar um pouco da EAD e como ela é próxima da nossa área, para que depois a gente converse um pouco sobre o que é esse curso. Essa daqui. Estou aprendendo aqui. Então, por isso eu montei essa agenda. A gente vai falar um pouco sobre os aspectos da educação à distância, né? O que é a EAD, a biblioteconomia, e vamos nos deter mesmo a falar dessa formação. Então, na verdade, quando a gente fala da educação à distância, a gente está falando de algo que já está numa legislação solidificada no país, ela é uma realidade no nosso país, né? E ela trata do quê? Ela trata de discutir a modalidade educacional que acontece em parâmetros ou em condições diferenciadas da presencial, que pode também ser semipresencial, e que acontece a partir de um desenvolvimento da mediação do material didático-pedagógico em processo de ensino-aprendizagens, onde há uma utilização de meios, tecnologias de informação, de comunicação e de acesso em ambientes diferenciados do que a sala de aula comum, a sala de aula tradicional que a gente vivencia, que a gente está acostumada acontece. Na verdade, a educação à distância, ela envolve uma série de parâmetros, né, que estão voltados para a questão de para quem é que a gente faz educação à distância. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é a formação que eu quero e para quem eu quero, né? A gente tem que pensar e entender como ela funciona, perceber o que é necessário ensinar e dimensionar quando e onde aquele aluno vai poder estudar para que eu possa oferecer essa formação para ele. É muito próximo, se a gente parar para pensar, de muitas coisas que a gente faz na nossa área, né? Eu estou aqui apanhando aqui do coisa que a amiguinha me ensinou. Bom, e por que ela acontece? Porque há uma necessidade de adaptação no mundo, de uma maneira geral, né? E eu venho de uma região onde isso é muito necessário. Eu sou da Amazônia, de uma realidade muito diferente de muitas realidades brasileiras, de uma cidade que eu moro, que é Manaus, que para eu chegar uma cidade próxima, eu pego um voo azul, companhia azul de 2 horas, chego nessa cidade, 2 horas de voo dentro do mesmo estado. Chego nessa cidade, eu pego um táxi fluvial. Já ouviram falar nisso? Pois é, eu pego um táxi fluvial de 45 a 50 minutos para chegar na sede onde a universidade tem um campo avançado. Nessa sede, eu ainda pego mais ou menos um dia de barco para chegar na aldeia. Então, essa modalidade à distância, ela é capaz de dimensionar e de atender aquelas pessoas que estão fora desse contexto onde a gente normalmente atua, que são essas grandes cidades e onde as universidades, no caso das universidades, têm atuado. Há uma crescente demanda pelo ensino e pela educação própria desse capitalismo cognitivo que nós vivemos hoje, e isso demanda por pessoas altamente qualificadas, ou pelo menos para criar as competências técnicas, né, comportamentais e até atitudinais que são necessárias para atuar nesse ambiente. Há um alto custo da educação formal, né, isso já dimensionado em várias questões que foram colocadas, e esse alto custo, num país de dimensão continental como o nosso, toma proporções muito maiores e que nós precisamos atender de uma maneira diferenciada, exatamente nessa diversidade que nós temos. A ciência tem avançado, e tem avançado de uma maneira muito célere, e nós precisamos também dimensionar que esse conhecimento chegue ao máximo de pessoas para que a gente possa promover aquele desenvolvimento sustentado que nós tanto precisamos. E também as transformações tecnológicas impactaram bastante no processo educacional e permitiram, principalmente, que a gente dimensionasse, que a gente tornasse esse processo da educação à distância algo efetivo e algo mais próprio
para aquelas pessoas que têm maior dificuldade de fazer uma formação. Opa, estou apanhando ainda. Bom, na verdade, a tecnologia, ela não é por conta da evolução tecnológica que a gente vai ter educação à distância. A educação à distância, ela nasce aqui, ó. No final, estou falando que eu estou apanhando aqui. No final desse século, do final do século XIX, e ela vai se desenvolvendo até chegar com o desenvolvimento da tecnologia da informação e da comunicação. Quer dizer, é uma coisa que acontece desde lá do ensino por correspondência, né, até, obviamente, com as tecnologias, a gente ter esse processo todo avançado. Quando chegar no final da palestra, eu vou saber mexer isso bem. E nós temos um grande ecossistema que faz com que a educação à distância aconteça. Ele começa pela instituição que oferece a formação. A gente trabalha com os polos onde essa educação acontece, principalmente quando ela é semipresencial. E hoje, no modelo que nós temos no Brasil, nós temos polos instalados em todos os estados. E a formação, um outro sistema, que é a dimensão da formação que se deseja pela construção de cursos que vão atender aquela perspectiva que nós queremos, né? E isso envolve um processo complexo. E aí, quando a gente se envolve nesse trabalho, a gente se dá conta nele. Eu tenho um autor, obviamente que, acima disso tudo, eu tenho um projeto pedagógico, eu tenho um autor que elabora um material didático, eu tenho um leitor, eu tenho um revisor que revisa isso aqui tudo, eu tenho um design instrucional que vai dar a linguagem adequada para esse material, eu vou colocar esse material para o aluno, na perspectiva de que um professor vai trabalhar ainda outras dimensões para promover esse ensino. Então, vejam que é um processo, ele é muito mais complexo na medida em que eu vou construindo o processo de aprendizagem, mas quando aquele momento da aprendizagem acontece, como não há uma interação direta com o professor, eu tenho que me cercar de criar vários mecanismos para que o processo aconteça efetivamente. Então, e a biblioteconomia? O que a biblioteconomia tem a ver com a EAD? Eu quero chamar a atenção para duas questões que já são muito próprias da nossa área. Uma, que há um emprego dos nossos serviços que são executados pela educação à distância. Isso é claro. E que há também, na nossa área, uma formação, já na educação à distância. Ela não acontece só no Brasil. Aliás, ela começou a acontecer no exterior muito mais que no Brasil. No Brasil, ela é muito recente, né? Muito mais recente, mas que ela se dá tanto no nível da graduação como na pós-graduação. E a pós-graduação, inclusive, não no Brasil, mas hoje os Estados Unidos oferecem 14 cursos de mestrado à distância, né? Fora cursos de curta duração que as nossas entidades de classe, como a FEBAB, vêm oferecendo ao longo de algum tempo já essa formação à distância. Quando a gente está falando do papel da biblioteca, a gente vai lembrar que a gente utiliza a educação à distância por meio da nossa prestação de serviços de informação. Quando a gente desenvolve um tutorial, que a gente disponibiliza para o usuário saber utilizar aquele serviço, nós estamos nos apropriando desses preceitos de educação à distância e fazendo com que o nosso usuário, nesse processo de entender como esse serviço funciona, ele, na verdade, se eduque para utilizar aquele serviço que nós estamos disponibilizando. Então, esse preceito é essencial, esse preceito primeiro da educação à distância, ele já acontece, mesmo quando a gente está construindo esse processo, né, na biblioteca. Então, ela já é nossa aliada há algum tempo. Tem alguns exemplos aqui, que eu trouxe para vocês verem, um exemplo que eu conheci muito interessante, por exemplo, a Biblioteca de Aveiro, em Portugal, ela tem uma disciplina que chama Formação de Usuário. Ela acontece toda à distância, o aluno se matricula, né, faz a disciplina, ela é uma disciplina optativa ou eletiva, como vocês queiram, e o aluno depois pede aproveitamento dessa disciplina. E ali ele entende como fazer uma pesquisa, como normalizar um trabalho, então é uma disciplina efetiva da universidade. Então, vejam que a biblioteca cada vez mais se apropria da modalidade à distância para dar efeito aos serviços que ela deve oferecer. E a formação, como é que ela acontece? Bom, então, como eu falei, primeiro, a formação na nossa área, se a gente olhar alguns aspectos históricos, ela já acontece, olha aqui, desde 1888, em curso por correspondência. Então, para nós não é uma novidade formar bibliotecários à distância. Ela é uma coisa que já vem acontecendo na nossa área há bastante tempo.
Aliás, esse foi um dos motivos que motivou a criação do curso que eu vou contar depois para vocês. Nós temos, então, essa formação acontece por meio de palestras. Constantemente a gente recebe convite para participar de webinar, né? É um processo de formação à distância. Nós temos a formação, então, em cursos de curta duração, pelas associações de classe, na maioria das vezes. Nós temos pós-graduação, mestrado, especialmente no Brasil, por algum tempo, nós tivemos cursos lato sensu acontecendo à distância, com universidades que ofereceram várias turmas de curso à distância para especialização em áreas como a biblioteca escolar, né? Nós temos periódicos especializados na área, que tratam do papel do bibliotecário e da biblioteca na modalidade à distância, né? Então, vejam que, para nós, isso não é uma novidade. Só faltava a gente tomar conhecimento desse conjunto de coisas que estão acontecendo ou que já acontecem na nossa área. No Brasil, hoje, nós temos 7 cursos de educação à distância em nível de graduação, todos acontecendo nas universidades privadas, tá? Então, também a formação em nível superior, ela já se dá no Brasil há algum tempo, né? A formação em nível de graduação. Opa. E como se dá, então, como se constrói para o sistema público uma formação de bibliotecários em nível de graduação? Então, essa que é a cerne da minha conversa, né? O curso de biblioteconomia, que é um curso nacional, na modalidade à distância, oferecido pela CAPES e pela Universidade Aberta do Brasil. Então, eu vou contar um pouco para vocês da história desse curso, que ela começa, preciso para vocês, é uma história longa. Ela começa em 2008. Em 2008, eu estava no Conselho Federal de Biblioteconomia, quando a CAPES procurou o Conselho Federal para que a gente fizesse um curso para formar auxiliares de biblioteca. Porque, naquela época, os polos da Universidade Aberta do Brasil, que hoje somam em aproximadamente 680 polos instalados em todos os estados brasileiros, eles fizeram uma aquisição muito grande de livros. Então, eles precisavam formar, dar condições para que aqueles livros fossem efetivamente utilizados. Então, nesse momento, a CAPES procurou o Conselho para que o Conselho apoiasse a criação desse curso. E a posição da diretoria do Conselho, naquela época, foi bem engraçado, porque foi dito ao CAPES, um auxiliar vai auxiliar alguém. Quem é esse alguém que ele vai auxiliar? Nós não podemos concordar. Até enquanto um órgão que trabalha para fortalecer uma profissão, nós não podemos trabalhar no fortalecimento e na formação de auxiliares de biblioteca. Mas nós podemos trabalhar na formação de bibliotecários. Então, assim surgiu o curso de biblioteconomia na modalidade à distância pela CAPES, que ele foi, em 2009, a CAPES, então, assina um convênio com o Conselho Federal de Biblioteconomia para se começasse a prospectar esse curso. O Conselho Federal, então, apoiado pela essa portaria da CAPES, indica uma comissão, que é essa comissão que foi nomeada por essa portaria de 2010, que cria o curso de biblioteconomia à distância. Apoiado também, neste mesmo ano, pela promulgação da Lei 12.244, da universalização das bibliotecas escolares. Então, essa comissão técnica aqui, eu vou mostrar depois para vocês como ela foi composta, mas ela foi composta por professores doutores com elevada produção na área, que atuassem em cada uma das áreas da ABSIM, áreas que a ABSIM tinha dimensionado, e que atuassem em cada região do Brasil. Então, naquele momento, o Conselho procurou construir um conjunto de pessoas que atuassem em todo o país, porque o Conselho entendia que não era possível se montar uma proposta nacional sem que a gente tivesse o dimensionamento continental que o nosso país tem. Em 2012, então, aqui há um vazio muito grande entre 2010 e 2012, e aqui há uma competência política do Conselho Federal em articular toda a retomada desse projeto, que foi arquivado em 2010, mas foi retomado em 2012, quando a CAPES, então, seleciona, por meio de edital, a Universidade Federal do Rio de Janeiro para começar a produzir o material didático desse curso. Em 2014, a UFRJ, então, que foi selecionada, faz o primeiro treinamento de leitores, de conteudistas e leitores, e começa a produção do material didático. Em 2015, portanto, um ano seguinte,
A comissão técnica, que foi constituída lá anteriormente, é redimensionada e se começa a avaliação desse material. Em 2016, a CAPES, então, recria a comissão com uma nova portaria. Essa comissão, que é a comissão que eu coordeno hoje, eu acho que é um dos motivos pelo qual eu estou aqui conversando com vocês. Em setembro de 2017, essa comissão se reúne com as universidades brasileiras, integrantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que possuem cursos presenciais de biblioteconomia, embora a legislação hoje diga que qualquer universidade pode oferecer o curso. Mas a comissão foi muito veemente nos argumentos dela, porque quando nós começamos a dimensionar o curso, nós já tínhamos acertado que era necessário a oferta presencial do curso de biblioteconomia para que a instituição pudesse oferecer o curso. Então, em 2017, a CAPES convidou 30 universidades para participar, por videoconferência, da apresentação da proposta pedagógica. 28 universidades compareceram a essa reunião. Foi muito exitosa, nós tivemos muitas perguntas a respeito disso, e de setembro a novembro, nós recebemos aproximadamente algo em torno de umas 28 questões ou 30 questões sobre o projeto pedagógico, que foi encaminhada por todas essas universidades. Além de recebermos, nos momentos que nós estávamos na CAPES, pró-reitores e reitores de universidades para discutir a proposta pedagógica. Em novembro de 2017, a CAPES, então, dimensiona e entrega o projeto pedagógico para que as instituições possam começar a construir suas propostas, né, que foi efetivamente solicitada por meio desse ofício circular em 2018. Então, em fevereiro de 2018, as universidades, dessas 28 que participaram, todas as 30 poderiam participar. E, em fevereiro de 2018, elas foram convocadas para apresentar a proposta do curso. Em março de 2018, essas instituições dão entrada na sua proposta, que é avaliada em abril e junho. Em 2018 ainda, nós temos a seleção das 14 instituições que efetivamente irão oferecer o curso. 14 instituições ofereceram propostas para oferecer o curso, 14 instituições foram selecionadas, representando uma integração de quase todo o território nacional. Em 2018, então, a CAPES lança o edital, porque são dois momentos diferenciados. O momento é quando você seleciona a instituição e diz assim, você vai poder receber o curso. E o momento é quando a CAPES negocia repasse de recurso, que é esse chamado edital de articulação. Porque pelo sistema da UAB, cada universidade pode receber até X vagas por ano para a educação à distância. Mas numa questão que foi colocada pela comissão técnica junto à CAPES, os cursos de biblioteconomia saíram dessa exigência e passaram a receber prioridade na oferta da CAPES para o ensino em 2019. Então, todas as vagas que foram solicitadas foram concedidas. Tá? Ainda em 2018, em dezembro de 2018, nós tivemos uma reunião, a primeira reunião de coordenadores aconteceu em dezembro de 2018 aqui na CAPES, já com os 14 coordenadores das 14 instituições que irão oferecer o curso. Agora, em 2019, nós estamos no momento de aguardo de repasse de recurso para que as universidades possam começar, provavelmente, no segundo semestre de 2019, a oferecer o curso. Eu digo provavelmente porque há uma autonomia da universidade. Ela pode decidir o momento que ela vai, a partir da liberação do recurso, o momento em que ela vai efetivamente oferecer esse curso. Essa, então, foi a primeira comissão, a comissão de especialistas que montou a proposta pedagógica. Essa é a comissão que nós somos hoje, uma professora do Rio Grande do Sul, uma professora do Nordeste, uma professora, que sou eu, do Norte, e uma professora do Sudeste. Então, essa é a comissão hoje que atua no curso. Mas vocês vejam aqui, pelas áreas da ABCim, de ensino, cada professor com a sua especialidade. Essa equipe montou o primeiro projeto pedagógico, essa equipe renovou o projeto, no sentido de atualizar dados para poder oferecer às escolas, e trabalha hoje na avaliação do material didático. Então, esses foram os parâmetros e as bases para a elaboração do projeto. A ABCim, que é a nossa associação de ensino da área, ela tem 4 documentos, são documentos básicos para que a gente possa elaborar, e toda a legislação em vigor no país foi observada para poder elaborarmos o projeto pedagógico, que está disponível, se vocês quiserem ter acesso, na página do Conselho Federal. O curso, então, tem o objetivo
de contribuir para a formação de bibliotecários, especialmente pensando no interior do país, e de criar bibliotecários para atuar como mediador da informação e do conhecimento da cultura, promovendo a democratização e o acesso à informação. Ele está montado, então, nós temos disciplinas do que nós temos disciplinas em 8 eixos, sendo o primeiro eixo um eixo que é um módulo básico, onde o aluno vai aprender a lidar com as questões da educação à distância, compreender como funciona o sistema, o Moodle, que é o sistema que vai ser utilizado, enfim, ter um entendimento básico do que é aquilo que ele vai trabalhar. E aí nós temos no primeiro eixo fundamentos teóricos, no segundo eixo organização e representação da informação, no terceiro eixo recursos e serviços, disciplinas ligadas a isso, no quarto eixo políticas e gestão, no quinto eixo tecnologias da informação e da comunicação, no sexto pesquisa, no sétimo estágio e atividades complementares. Distribuída esses eixos, vocês vão ver que a maior ênfase mesmo ela é dada para a questão ligada à parte de organização e representação do conhecimento. Embora também a gente tenha um peso bem grande em estágio, há uma regulamentação na própria legislação que nos obriga a fazer isso, né? Seguido da parte de recursos e serviços de informação. Então, é assim que as disciplinas estão distribuídas. A carga horária do curso é uma carga horária de 2.355 horas, distribuídas entre total da carga de estágio, carga de disciplinas optativas, carga de disciplinas obrigatórias, atividades complementares. Aliás, perdão, a carga total do curso é de 2.895 horas, distribuída nesses elementos que estão aqui. Então, nós temos, dentro do projeto pedagógico, um marco situacional que dimensiona qual é o tamanho do nosso problema na formação de bibliotecários. Então, nós mostramos, nesse marco situacional, que nós não formamos nem para o mercado de profissionais que possam atuar nas capitais dos estados, muito menos para o interior. Né? Dimensionamos o tamanho do problema, eu digo do problema que é a Lei 12.244, né? Que é um feliz problema para nós, porque, enfim, criamos um problema, que bom que temos ele, né? E dimensionamos também as bibliotecas públicas, que elas efetivamente precisam ser bibliotecas públicas, né? E mostramos, nesse marco situacional, a necessidade de que o profissional possa efetivamente promover acesso a serviços de informação, e não a depósitos de acervos. O marco conceitual é um marco que nos dá a dimensão dos conceitos que vão amparar essa formação, não é? Então, quais são os marcos que vão conceituar essa formação? O marco operacional é o que dimensiona as disciplinas. Então, é um conjunto de 56 disciplinas que serão oferecidas. Dentre elas, nós criamos para cada eixo 2 disciplinas optativas ou eletivas, que a universidade vai poder escolher em função do perfil do seu aluno, e um ato institucional que foi preenchido pela própria universidade, onde ela nos disse quais os polos que ela tinha a oferecer, qual a quantidade de vagas que ela pretendia ter, como é que ela ia fazer para trabalhar estágio, atividades complementares, TCC, enfim, uma série de requisitos que foi solicitada às universidades. Esse conjunto que forma o projeto pedagógico nacional é que foi encaminhado para a comissão, e a comissão avaliou esses 11 projetos. A comissão, no momento que conversou com os cursos lá em setembro, lembrou da importância do estágio, solicitando que as universidades atentassem para a possibilidade desse aluno estagiar em diversos tipos de ambientes. Né? Agora, a gente também tem que pensar que, pela natureza do nosso país, talvez nem todos consigam fazer esse estágio dessa forma. Para as atividades complementares, especialmente indicando algumas que pudessem ser trabalhadas, orientação em TCC, inclusive recomendando defesas que possam ser feitas à distância, né, por sistemas de web. Nós orientamos possibilidades de associação entre as universidades, porque nós temos estados em que não existe o curso e que não tinha a menor possibilidade do curso ser oferecido. Então, as universidades podiam se consorciar para poder atendermos os máximos de estados possíveis. E a articulação com estados e municípios, considerando que os polos da Universidade Aberta do Brasil, eles são responsabilidade do município. Né? Então, é preciso se articular com
com os polos, é preciso se articular com os prefeitos, não só para que a gente assegure uma formação de qualidade, mas que a gente assegure também que se tenha campos de estágio, por exemplo. O projeto pedagógico, ele demandou... não quero, esse não era para voltar agora. O projeto pedagógico, ele demandou para que os reitores das universidades, que se ofereceram das 14 universidades, eles assinaram um termo de compromisso, que caso ele não tenha os recursos necessários para a formação, ele vai comprar e colocar em cada polo onde ele vai oferecer. Que recursos existem? CDD, CDU, né? Aquele material nosso, que é o grosso da nossa profissão, que tem que estar ali para que ele possa trabalhar. Entretanto, eu posso dizer para vocês, o material que foi preparado para essa área de representação, há várias indicações de documentos, de material online que pode ser trabalhado, né? Bom, depois de tudo isso, então, esse é o nosso cenário. Nós temos, então, as 14 universidades, são essas que estão aqui, que se propuseram a trabalhar, né? Vocês vejam que nós temos... Olha, não adianta. Nós temos a totalidade da região norte preenchida, né? Aqui houve um consórcio entre as universidades, nós nos dividimos, aí já passo a falar de um outro local, que é a professora da UFAM, né? Nós, na região norte, nos organizamos com a Universidade Federal do Pará para assegurar que o curso fosse oferecido em toda a região norte. Então, aqui nesse parte azul é onde a Federal do Amazonas vai atuar, e na parte vermelha é onde vai atuar a Universidade Federal do Pará. E as demais universidades, elas ficaram, então, dentro dos seus próprios estados, né? Oferecendo, na decisão de oferecer os cursos dentro dos seus próprios estados. Então, nós temos, eu confesso a vocês que o sonho da comissão técnica era que a gente pudesse oferecer o curso em todo o país, né? Que eu pudesse mostrar esse mapa para vocês, muito pintadinho, todo bonitinho. Mas nós vamos ter 5.000 vagas. 5.000 é muito pouco para o Brasil. Se vocês pensarem que o Brasil oferece anualmente 3.000 vagas, nós vamos ter 5.000 vagas, né? Então, isso já é uma mudança bastante significativa no cenário de formação. Algumas recomendações, elas foram tratadas e são responsabilidade da universidade. Como esse aluno vai entrar? Bom, tem universidade que vai fazer vestibular, tem universidade que vai fazer... Quem vai decidir a forma de ingresso é a universidade pela sua própria autonomia universitária, né? Dentro do projeto do curso, a universidade teve que apresentar um coordenador nomeado, solicitamos e fomos atendidos. A maioria dos coordenadores tem, no mínimo, um curso de mestrado, né? O ambiente que vai ser utilizado de aprendizagem é o ambiente Moodle. Nós disponibilizamos, a CAPES vai disponibilizar um apoio pedagógico nos polos para ajudar o coordenador na execução desse curso. Os polos foram indicados pelas próprias universidades. Então, quando você vê, por exemplo, no estado do Amazonas, nós vamos ter 5 polos. No estado, então, cada universidade foi escolhendo o polo onde vai oferecer o curso. As avaliações, então, obrigatoriamente, a universidade vai ter que fazer uma avaliação presencial, obrigatoriamente. Isso faz parte do sistema OAB. Tá? E o diploma, ele é oferecido pela universidade que oferta o curso. No caso da Universidade Federal do Amazonas, que vai atuar em 4 estados, quem vai diplomar esse aluno é a Universidade Federal do Amazonas. O material de educação à distância, que isso é o que tem sido mais fruto das questões colocadas para a gente. A UFRJ criou uma comissão para avaliação do material, primeira avaliação, e uma comissão que gerencia isso, né, até hoje. Com isso, ela selecionou autor, leitor, design institucional, ilustrador, diagramador, revisor, que estão produzindo esse material, né? Entre as disciplinas de 60 horas, o autor é obrigado a produzir entre 90 e 120 páginas, de 45 nessa dimensão. Então, o material foi todo dimensionado na medida daquilo que foi repassado para cada autor, né? Então, a UFRJ abriu a seleção de conteudistas no edital público, onde foi dimensionada a formação acadêmica, né? Na maioria, se foi solicitado que fossem bibliotecários, com produção intelectual e com experiência na produção e revisão de material de EAD. Para essa seleção, tanto para leitores como para conteudistas, nós tivemos 834 pessoas inscritas. Sendo que
369 pessoas foram candidatas a autores e 438 pessoas foram candidatas a leitores. Esse é o perfil de quem se candidatou para leitor. 65% doutores, isso é o perfil de quem foi selecionado. 65% são doutores, 35% mestres, 86% são os artigos publicados. Então, esse é o perfil dos leitores, esse é o perfil dos autores que foram selecionados. E essa é a distribuição regional dos autores e leitores que foram selecionados. Então, por aí vocês podem dimensionar a qualidade do material que está sendo produzido. E eu posso assegurar para vocês que nós vamos ter 58 materiais produzidos de elevadíssima qualidade, que vai impactar na formação presencial, com certeza absoluta. Porque esse material ele é de acesso aberto. Todos poderão consultar, todos poderão utilizar. Tanto quem está oferecendo o curso, como as demais universidades que não vão oferecer o curso. A comissão técnica, então, composta hoje por essas 4 professoras, é uma comissão que avalia o conteúdo, verificando se a ementa foi atendida, se há uma inter-relação nas disciplinas e batendo com o perfil do egresso. Trabalha na avaliação da normalização, do design gráfico, nos mecanismos de avaliação e vai trabalhar nos próximos 4 anos, indo a cada polo para avaliar como o curso está sendo oferecido. Então, é um trabalho bem importante, porque não adianta a gente projetar, a gente tem que saber como ele vai acontecer. E essa é a cara do nosso material, que já está produzido, né? O material, então, foi dimensionado dessa forma. Nós já temos 81% do material produzido, já disponibilizado, né? Aqui nós trabalhamos com a concepção da informação, né? E a informação, nessa questão, a gente trabalhou com a questão muito mais metafórica da informação mesmo, né? Então, aqui vocês estão vendo o material de uma disciplina chamada Introdução e a Interdisciplinaridade, que vai oferecido no primeiro semestre. Tá? Esse espaço que vocês estão vendo em branco aqui é onde a universidade que vai oferecer o curso vai colocar sua logomarca. Dentro do material vai ter essa característica. Então, aqui ele vai saber que todo laranjinha é do primeiro semestre, né? E esse é uma parte do material que está sendo produzido, né, para a oferta desse curso. No final, eu só queria dizer a vocês que eu acho que foi um esforço muito grande de realização para a gente chegar nesse projeto onde a gente chegou. Mas a responsabilidade não é só do Conselho Federal de Biblioteconomia, quem foi o primeiro articulador, da UFRJ, que produz esse material, da comissão técnica, que é quem zela para que o curso saia na medida da qualidade do que a gente faz. A gente entende, enquanto comissão técnica, e eu falo tranquilamente por toda a comissão técnica, que a responsabilidade dessa formação é da escola, mas é de todos nós, porque nós vamos receber esses alunos em um determinado momento, quer seja para estágio, quer seja nos eventos, e que nós temos que entender que a educação à distância, bem dimensionada, ela é capaz de fazer uma formação com bastante qualidade, mas que essa qualidade ela vai passar pela nossa responsabilidade profissional. E que nós não podemos ignorar e achar que a educação à distância é uma educação menor ou menos valorada, porque ela é à distância. Nós temos que nos envolver como todos nesse projeto e fazer com que esse curso possa efetivamente ser oferecido pela CAPES novamente. Eu quero dizer para vocês que a CAPES só fez 2 cursos na modalidade nacional, um curso em administração e um curso em biblioteconomia. Isso para vocês dimensionarem o esforço que foi feito nesses 10 anos para tornar esse curso uma realidade. E nós contamos com os bibliotecários brasileiros para que a gente possa atender de forma muito mais qualitativa a nossa cidadania brasileira, que tanto está precisando do nosso trabalho. Muito obrigada.